Olá! Que tal a gente fazer uma viagem no tempo? Nosso destino? A Grécia Antiga. E olha, pode não parecer óbvio, mas é justamente lá, no berço da civilização ocidental, que a gente encontra as raízes de muitas das grandes perguntas que a psicologia tenta responder até hoje. Para começar essa nossa análise, eu queria lançar uma pergunta. Pensa aí um pouco. O que é que a tragédia grega, a filosofia e a medicina daquela época podem ter em comum? Parecem mundos totalmente diferentes, né? Mas a resposta conecta tudo isso de um jeito surpreendente. E a resposta é essa: são os pilares, os fundamentos sobre os quais a psicologia moderna foi, tijolo por tijolo, construída. Cada uma dessas áreas deu uma peça essencial para a gente começar a montar esse quebra-cabeça que é a mente humana. Não é só um passado distante, sabe? É a base de tudo. Ok, então qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, a gente vai dar uma olhada na alma, no palco, no teatro. Depois, a gente mergulha de cabeça na mente dos filósofos. Em seguida, vamos entender a relação entre o corpo e o humor, segundo a medicina da época. E, para fechar, a gente conecta os pontos e vê como tudo isso ecoa até hoje em dia. Começando então pela arte. Imagina só. Muito, mas muito antes de existir qualquer tipo de consultório psicológico, o palco da tragédia grega já funcionava como uma espécie de laboratório da alma. Era ali, na frente de todo mundo, que as profundezas da nossa natureza eram expostas. E que natureza era essa que eles mostravam? Bom, era uma natureza cheia de conflitos. As peças traziam personagens que buscavam a grandeza, que sonhavam em ser quase deuses, mas que eram o tempo todo lembrados da sua condição de mortais, da sua fragilidade. É exatamente nesse embate que a psicologia da tragédia se revela. Um exemplo poderosíssimo disso é a tragédia Medeia. Nela, a personagem principal é traída e acaba sendo consumida por uma fúria tão, mas tão intensa que ela comete atos terríveis. É a demonstração clássica de uma ideia que a psicologia estuda até hoje, a de que as nossas paixões podem sim atropelar completamente o controle racional. E se Medeia é sobre a emoção que transborda, Édipo Rei é sobre a busca pelo conhecimento, mais especificamente o conhecimento de si mesmo. A história do Édipo é essa jornada trágica, desesperada, para descobrir a própria identidade. E o mais irônico é que cada passo que ele dá para fugir da profecia o leva diretamente para ela. E por isso a história de Édipo é tão importante para a psicologia, e por dois motivos bem claros. O primeiro é o tema original da peça, essa busca perigosa pelo autoconhecimento. O segundo vem milênios depois, quando essa mesma história inspira ninguém menos que Sigmund Freud a criar um dos seus conceitos mais famosos, o tal do complexo de Édipo. Um legado e tanto para uma peça só, hein? Beleza, agora a gente sai do palco do teatro e entra na ágora, na praça pública onde os filósofos debatiam. Porque enquanto os artistas exploravam a alma através de histórias, os filósofos queriam outra coisa. Eles queriam definir, categorizar e entender a alma de uma forma racional, lógica. E é daí que vem a própria palavra que a gente usa. Psicologia é grego puro. Psique, que para ele significava alma, sopro de vida, e logia, que é estudo ou tratado. Ou seja, o estudo da alma. Era exatamente essa a missão dos filósofos. E o primeiro grande nome nessa busca foi Sócrates. Ele basicamente virou o foco da filosofia. Em vez de só ficar olhando para o universo, para as estrelas, ele disse: vamos olhar para dentro. Para ele, a sabedoria de verdade não estava em entender o cosmos, mas em entender a si mesmo. A famosa frase, conhece-te a ti mesmo, é um chamado para ouvir essa voz interior, que hoje a gente talvez chamasse de consciência. Depois dele, seu discípulo, Platão, foi além. Ele tentou criar um mapa da alma. Ele a dividiu em três partes. Na cabeça, ficaria a razão, a lógica. No peito, as paixões, como a coragem e a raiva. E no ventre, os apetites, os desejos mais básicos. É uma das primeiras tentativas de organizar a nossa vida interior. E é difícil não notar um eco disso, muito tempo depois, na divisão que Freud fez entre o id, ego e superego. E o discípulo de Platão, Aristóteles, deu o próximo passo. Ele propôs uma espécie de hierarquia da alma. Para ele, tudo que é vivo tem alma. As plantas teriam uma alma vegetativa, só para crescer e se nutrir. Os animais teriam essa e mais uma, a sensitiva, para poder perceber o mundo. E nós, humanos? A gente teria as duas e mais um extra, a alma racional. Era a nossa capacidade de pensar que nos definia. Agora, vamos mudar um pouco a perspectiva. A gente já falou da alma na arte e na filosofia. Mas e o corpo? Como ele entra na história?
É aqui que surge a medicina grega, liderada por Hipócrates, que propôs que a nossa mente e nosso humor estavam diretamente ligados à nossa biologia. A ideia central deles era a teoria dos 4 humores. Eles acreditavam que o corpo tinha 4 fluidos principais: a bilis negra, a bilis amarela, o sangue e a fleuma. A saúde seria o equilíbrio perfeito entre eles. E a doença, tanto física quanto mental, seria o resultado de um desequilíbrio, algum humor em excesso ou em falta. E é daí que nasce, basicamente, a primeira teoria de personalidade da história. O excesso de um humor criaria um temperamento. Muita bilis negra, a pessoa seria melancólica. Muita bilis amarela, colérica, irritadiça. Muito sangue, sanguínea, otimista. E muita fleuma, seria fleumática, mais apática. É fascinante ver essa conexão direta entre fluidos corporais e jeitos de ser. Certo. Então agora, vamos amarrar todas essas pontas que a gente explorou. A arte, a filosofia e a medicina da Grécia Antiga não são só curiosidades históricas. Elas deixaram ecos muito, muito profundos que ressoam até hoje na maneira como a gente tenta se entender. Então, o que a gente leva de tudo isso? A busca pelo autoconhecimento, o eterno conflito entre razão e emoção, a própria ideia de que existem tipos de personalidade. Até conceitos da psicanálise e palavras do nosso dia a dia, como bilioso ou fleumático, tudo isso tem uma linha direta com esses pensadores de mais de 2000 anos atrás. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão para fechar. Foram eles que fizeram as perguntas fundamentais. Quem somos? Por que sentimos o que sentimos? Como a mente e o corpo se conectam? E depois de toda a evolução da ciência e da psicologia, a grande questão que fica é: quais dessas perguntas milenares a gente até hoje ainda luta para responder por completo?